Vamos então a mais um ponto a ser revisado na matéria de língua portuguesa para essa prova para juiz, ok? Bom, hoje vamos falar um pouquinho agora dos pronomes, certo? O que são, vamos colocar mais para cá, pronomes. O que são esses pronomes? Pronomes são as palavras que acompanham ou substituem um substantivo. O pronome tanto pode acompanhar o substantivo, né? Certo? Minha esposa, por exemplo, né? Esse pronome está acompanhando o substantivo esposa, ok? Ou então ele pode substituir um substantivo, né? Certo? Tua esposa é muito bonita, né? Mas prefiro a minha. Esse minha está substituindo esposa aí, não é? Nessa frase, ok? Nós sabemos então que os pronomes, eles são a classe de palavras, uma classe de palavras muito vasta que nós temos na língua portuguesa. Nós temos 6 tipos de pronomes, não é? Nós temos os pronomes pessoais, certo? Nós temos os pronomes, não é? Possessivos, pronomes possessivos. Nós temos os pronomes demonstrativos, certo? Nós temos os pronomes indefinidos e, finalmente, nós temos os pronomes relativos, certo? É muito difícil nós fazermos uma previsão, assim, né, de quais pronomes caem mais numa prova, mas eu vou dar umas dicas aqui, não é? Pronomes pessoais. Nós sabemos que nós temos 2 tipos de pronomes pessoais, né? 3, na verdade. Os pronomes pessoais retos, os pronomes pessoais oblíquos e os pronomes pessoais de tratamento. Por que eles são pronomes pessoais? Porque eles são pronomes, né, que se referem às pessoas. Que pessoas? As pessoas do discurso, as pessoas que entabulam uma conversa, uma fala, as pessoas que participam de um ato comunicativo. Para haver um ato comunicativo tem que ter, não é? Quem fala tem que ter, né, a pessoa com quem se fala e tem que ter a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, não é verdade? Ou sobre quem se fala, né? Então, para que haja um processo comunicativo, precisa haver, né, esses 3 elementos aqui. Tá? Muito bem, por isso que eles são chamados de pronomes pessoais. Depois nós temos os possessivos, tá? Que indicam posse, meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela, nosso, nossa. Os demonstrativos, que são o esse, o este, o aquele, o aquilo, não é? Certo? Os demonstrativos vão indicar a posição que um objeto, não é, ocupa em relação às pessoas do discurso. Então eu vou dizer assim, ó, esta caneta, porque ela está perto do falante, não é? Eu vou dizer assim, ó, tá, essa câmera, porque está perto aqui da pessoa que está me filmando, né? Com quem eu estou falando, não é? Com a minha filmadora aqui, então eu estou conversando com ela, então eu vou dizer para ela assim, ó, esta caneta e essa câmera e aquela porta que está longe de nós, né? Então, o este se usa para designar coisas que estão perto, próximas da pessoa que fala. O esse, as coisas que estão próximas da pessoa com quem se fala. E o aquele, para aquelas coisas que estão distantes de ambos. Dentro de um texto, eu vou usar o esse para retomar algo que já foi dito. E eu vou usar o este para anunciar algo que ainda será dito. Não é? Então eu digo assim, ó, o Brasil se encontra num momento muito complicado. Essa situação não pode perdurar por muito tempo. Essa situação, por quê? Porque eu já falei na situação anteriormente que é um momento, não é, turbulento, né, em que o Brasil se encontra, ok? E a solução para acabar com toda essa desorganização política é esta, 2 pontos. Se eu vou citar a situação ainda, vou anunciar qual é a solução ainda, então eu vou usar o pronome esta, ok? Depois nós temos os pronomes indefinidos, que são aqueles que se referem ao substantivo de forma vaga e imprecisa. Alguém, ninguém, algum, todo, tudo, cada, né? E finalmente nós temos os relativos, que servem para a gente relacionar um termo antecedente a um termo consequente, estabelecendo uma relação entre eles, que nós já estudamos aqui. São aquelas 8 palavrinhas, que, quem, qual, cujo, onde, como, quando e quanto. Tá? Os pronomes relativos. Bom, como eu falei, é uma classe de palavras muito vasta, mas eu aconselharia
Nós temos um estudo bem completo na nossa apostila sobre esses pronomes aqui, e eu lhe aconselharia a dar uma ênfase nesses aqui, ó, nos pessoais, nos demonstrativos e principalmente nos relativos, ok? Certo? Vamos colocar uma, né, sempre lembrando aqui, né, que os pronomes pessoais retos, né, qual é a diferença, né, dos pronomes pessoais retos para os oblíquos, né? Os retos são aqueles que atuam sempre como sujeitos de um verbo. Os oblíquos, eles vão atuar sempre como complementos de verbo, como objetos, como complementos nominais, por exemplo. Tá? E os de tratamento são aqueles pronomes que nós usamos na comunicação mais formal. Ok? Então, por exemplo, olha só, eu digo assim, ela trouxe, por exemplo, o livro, ela trouxe o livro para eu ler. Para eu ler. Certo? Ela entregou o livro. Ela entregou o livro para mim. Para mim. E eu vou dizer assim, ó, que entre mim e ti, certo? Não há divergências. Não há divergências. Ok? Então vamos analisar aqui, ó. Ela trouxe o livro para eu ler. Eu tenho dois verbos aqui, trouxe e ler. Vamos achar o sujeito do primeiro verbo. Ela trouxe. Quem é que trouxe? Ela. Né? Este pronome aqui é um pronome. Eu usei o pronome pessoal reto aqui. Quais são os pronomes pessoais retos? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então eu usei o pronome pessoal reto por quê? Porque o pronome aqui está atuando como sujeito de um verbo. Ela trouxe o livro para eu ler. Quem é que lê? Eu. Então usei de novo o pronome pessoal reto aqui, porque o eu está atuando como sujeito deste novo verbo aqui. Certo? Então, quando os pronomes, certo, atuarem como sujeitos de um verbo no infinitivo, eles têm de ser usados na sua forma reta. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando eles atuarem como complementos, eles terão que ser usados na sua forma oblíqua. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, ale, se, si, consigo, nos, conosco e todos aqueles que nós conhecemos. Né? Ela entregou o livro para mim. Agora, o que nós temos aqui? Entregou é o meu verbo. Quem é que entregou? Ela. Ó, de novo, o pronome atuando como sujeito, né? Então, está sendo usado na sua forma reta. Agora, veja bem. Quem entrega alguma coisa para alguém. Ela entregou o quê? Ela entregou o livro. Quando eu faço a pergunta o quê depois de um verbo e tem como resposta um termo não preposicionado, como é que eu chamo isso aqui de objeto? Direto. Então esse termo é objeto direto do verbo entregou. Ela entregou para quem? Para mim. Né? Quando eu faço a pergunta para quem, tem como resposta um termo preposicionado aqui, o que eu localizo aqui? O meu objeto indireto. Então este mim aqui agora, esse pronome, ele está atuando como complemento de verbo. Objetos são complementos de verbo. Então, se o pronome está atuando como complemento aqui, ele tem que ser usado na sua forma oblíqua, mim. Ok? Vamos ver aqui. Entre mim e ti não há divergências. Ó, aqui está o verbo haver. Tá? Está no presente aqui. Passado é houve, havia, pretérito imperfeito, houve, pretérito perfeito, haverá, futuro do presente, haveria, futuro do pretérito. Está no presente. Este verbo aqui, ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo impessoal. Verbos impessoais, o que nós vimos anteriormente? Eles não têm sujeito. Eles não têm sujeito. Eles não têm sujeito, mas eles têm objeto. Não há o quê? Divergências. Esse divergências aqui é o meu objeto direto deste verbo. E este entre mim e ti, hein? O que é esse entre mim e ti? O que é entre? Entre é uma preposição. Não é? E eu não sei se você observa que esse entre mim e ti, ele não está complementando o sentido do verbo haver. Não é que não há entre mim e ti, ele está complementando o sentido de divergências. Divergências entre quem? Entre mim e ti. Divergências é um substantivo abstrato.
não é? Como é que se dá o nome do termo preposicionado que complementa substantivos abstratos? Se dá o nome de complemento nominal. Então, esse entre mim e ti aqui é um complemento nominal de divergências, certo? Se ele está atuando como complemento, ele tem que ser usado na forma oblíqua. Ok? Certo? Tá? Só alguma coisinha sobre os pronomes pessoais aqui que eu acho importante, né? Tá? Também não vamos nos esquecer nunca, não é disso, que no caso do pronome, dos pronomes pessoais oblíquos o e lhe, nós sabemos que o o, ele vai ser sempre objeto direto, porque ele equivale a ele, não é? E o pronome lhe, ele será sempre objeto indireto, porque equivale a ele, certo? E no momento que eu coloquei a ele, aqui está a minha preposição. Então, o é sempre objeto direto, lhe é sempre objeto indireto. Tá? Certo? Então, por exemplo, assim, ó. Encontrei-o na rua. Encontrei-o na rua. Certo? Certo? O muro? O muro? Derrubei-o. Derrubei-o ontem. Certo? Peço-lhe este favor. Entrego-lhe meu coração, por exemplo. Então, o que nós temos aqui? Encontrei-o na rua. Encontrei é meu verbo, transitivo direto. Quem é que encontrou? Eu encontrei. Quem encontra, encontra alguém. Eu encontrei o presidente, não encontrei ao presidente. Né? Eu encontrei o truquezinho do Pedro, lembra aquele, né? Sempre que eu posso substituir o pronome por Pedro e ficar o Pedro, eu coloco o. Sempre que ficar ao Pedro, eu coloco o lhe. Eu digo, encontrei o Pedro. Tá? Então, esse o aqui, né? Como esse pronome está funcionando como objeto direto aqui do verbo, né? Que equivale a ele, eu vou usar o o. O muro, derrubei-o ontem. O muro, derrubei ele ontem, ó. Posso trocar o pronome por o, ele vai ser objeto direto aqui, tá bem? Peço-lhe este favor. Quem é que pede? Eu. Eu peço. Sujeito. Quem pede, pede alguma coisa, este favor, a alguém. Eu peço o quê? Este favor, objeto direto. Eu peço a quem? A você ou a ele, né? Então, esse lhe aqui, né, como ele é substituível por a ele vai atuar como objeto indireto. Então, a forma correta é lhe, não pode ser peço ou este favor, ficou horrível. Entrego-lhe meu coração. Quem é que entrega? Eu. Eu entrego o quê? O meu coração, objeto direto. Eu entrego o meu coração a quem? A ele. Entrego a ele. Se a forma correta é a ele, aqui apareceu a preposição, né? Eu tenho que colocar o pronome lhe. Ok? Com essas informações, vamos então a uma questãozinha aqui. Ao dar com o helicóptero, o menino pôs o helicóptero para funcionar, o que significava manipular o helicóptero acionando uma manivela que até a força desse movimento conferisse ao helicóptero a propriedade de voar. Evitam-se as viciosas repetições do período acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por, né? Ó, ele pôs o quê? O helicóptero, não é? Certo? Esse helicóptero aqui é o objeto direto. Se é o objeto direto, não é? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que substituir o helicóptero ali por o. Pôs ele, pôs o helicóptero, né? E como é que fica como é que eu vou fazer isso, hein? Como é que eu vou fazer aqui? Pôs mais o. Como é que eu vou botar esse pronome depois desse verbo aqui, hein? Fazer essa ênclise aqui, hein? O que nós observamos aqui? Sempre, não é? Que um verbo terminar em R, S ou Z, e eu quero colocar o pronome o, a, os, as, a gente corta a última letra do verbo e bota L no pronome. Então vai ficar polo. Certo? Agora vamos ver o que vai, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Ao dar com o helicóptero, o menino pô-lo para funcionar.
Eu acho que ficou horrível esse polo aqui, mas vamos ver se não tem uma forma melhorzinha aqui. O que significava manipular o helicóptero. Manipular o quê? O helicóptero. O helicóptero vai ser objeto direto. Então, se ele vai atuar, se ele o pronome vai atuar como objeto direto, que forma eu tenho que colocar ali? O. Então, como é que vai ficar manipular mais o? Manipular mais o. Ó, o verbo termina em R. O que eu tenho que fazer? Corto o R do pronome, certo? Manipular. Virou uma palavra oxítona terminada em A, então tem que levar acento. E o T que eu tenho que acrescentar nesse pronome? Manipulá-lo. Certo? Agora, olha só. Tá? Acionando uma manivela que a força desse movimento conferisse ao helicóptero. Então vamos ver aqui, ó, conferisse ao helicóptero. Se vai a conferisse a ele, se tem uma preposição ali, não é? Eu vou ter que substituir aquele ao helicóptero por lhe, que é o objeto indireto ali, né? Então vai ter que ficar lhe ali, tá? Então eu sei que tem que colocar lo e lhe. Agora vamos ver a posição desses pronomes, como é que ficaria aqui. O que significava manipulá-lo? O menino pôs o helicóptero. O menino pôs o helicóptero. Então, o menino pô-lo, o que significava manipulá-lo, que a força desse movimento lhe conferisse. Certo? A única alternativa que contempla o pronome corretamente aqui é esse. Ah, mas fica tão horrível, né? Tudo bem, né? Eu até eu poderia colocar esse ou aqui, né? Antes do verbo indo opôs, né? Mas aí daria um cacófato, né? Opôs de oposição do verbo opor, né? Então, realmente, a alternativa correta aqui seria a letra A. Pô-lo, manipulá-lo e conferisse, certo? Mais uma questãozinha aqui, né? Mais um ponto que nós podemos revisar aqui na nossa aula, né? Que é muito importante. As questões de concordância verbal e nominal são certas nessa prova. Tá? O que é a concordância verbal? É a concordância do verbo com o sujeito. Né? Para acertar qualquer questão de concordância verbal, eu tenho que primeiro localizar o sujeito da oração. E a concordância nominal é a concordância daquelas palavras que acompanham o substantivo com o substantivo ao qual se refere. Né? Vamos dar uma olhadinha nessa questão e aí vamos vendo os pontos principais desse conteúdo aqui. Um dos fundamentos do pensamento aristotélico é que todas as coisas têm uma finalidade. É isso que, segundo o filósofo, leva todos os seres vivos a se desenvolver de um estado de imperfeição, que é semente ou embrião, a outro de perfeição, correspondente ao estado de maturidade e reprodução. Nem todos os seres conseguem ou têm oportunidade de cumprir o ciclo em sua plenitude. Porém, por ter potencialidades múltiplas, o ser humano só será feliz e dará sua melhor contribuição ao mundo se desfrutar das condições necessárias para desenvolver o talento. A organização social e política em geral, a educação em particular, tem responsabilidade de oferecer essas condições, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, né, nesse texto aqui e nesse arco-íris que eu fiz desse texto aqui, né? Ó, vamos para a cor vermelha. Um dos fundamentos do pensamento aristotélico é. Um dos fundamentos do pensamento aristotélico, né? Tudo isso aqui é o sujeito. Um dos fundamentos do pensamento aristotélico. Tudo isso aqui é o sujeito. Qual é o núcleo? Olha só, o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Então o verbo está em vermelho, tem que concordar com isso aqui tudo que está em vermelho, que é o sujeito. Né? Quando o sujeito é enorme, ó, esse sujeito é imenso. Ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Sempre que o sujeito for enorme, o que nós temos que fazer? Nós temos que concordar o verbo com o núcleo do sujeito. E como é que nós vamos descobrir qual é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito ele não pode estar preposicionado. Né? Então, fundamentos não pode ser núcleo. Porque se eu achasse que isso aqui seria núcleo, eu teria que botar ação aqui. Né? Pensamento também não pode ser núcleo, porque pensamento está preposicionado. Então, qual é o termo que não está preposicionado aqui? É o um. Né? Então, um singular é o singular. Tá?
É isso que, segundo o filósofo, leva todos os seres a se desenvolver. Né? Que é que leva? Isso leva o filósofo, né? Isso leva, né? Então esse leva em azul está concordando com esse isso aqui, tá? Certo? Nem todos os seres conseguem ou têm oportunidade de cumprir o ciclo em toda a sua plenitude, né? Quem é que tem a oportunidade? Todos os seres. Qual é o núcleo desse sujeito? Todos, né? Todos têm. Por isso que esse tem acento, né? Porque se fosse todo tem, ou ele tem, ficaria sem acento. Eles têm ou todos têm, plural, acento circunflexo. Tá bem? Por ter potencialidades múltiplas, o ser humano só será feliz e dará sua melhor contribuição ao mundo se desfrutar das condições. Quem é que desfruta? O ser humano. Tá certo? A organização social e política em geral, a educação em particular, tem responsabilidade de oferecer essas condições. Quem é que tem responsabilidade? A organização social e política em geral, a educação em particular. Isso mais isso, né? Então o sujeito está no plural aqui, é um sujeito composto, né? Certo? Olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, organização social e política é um sujeito, né? Certo? Esse aqui, em geral, tá ligando isso aqui, esse outro, né? Esse outro palavra em marrom aqui, esse sujeito. Então seria a organização social e política e a educação. Então teria dois núcleos, ó, organização e educação. Então, sujeito composto no plural, verbo no plural. Tá bem? Vamos ver o que a questão pede. As opções a seguir apresentam trechos do texto relacionados entre si. Assinale a opção em que o segundo trecho não justifica a flexão do primeiro. Olha só. Esse segundo, olha aqui, ó, esse trecho aqui justifica essa flexão aqui, singular com singular, né? Certo? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, né? É isso que, segundo o filósofo, leva todos os seres a se desenvolver. Quem é que leva? Isso leva e não o filósofo leva, né? Então essa flexão aqui, ela se justifica pelo isso e não pelo filósofo, ok? Vamos adiante. Tem todos os seres, né? Aquilo que eu tinha acabado de explicar. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, isto aqui justifica a flexão disto aqui. Ok? Vamos adiante. Desfrutar o ser humano. Ó, por ter potencialidades múltiplas, o ser humano só será feliz e dará sua melhor contribuição ao mundo se desfrutar das condições. Quem é que desfruta? O ser humano. Então, isto aqui, não é? Justifica a flexão disto. Isso concorda com isso. E isto aqui justifica, né? Isso aqui justifica a flexão disso aqui. Né? Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ir no plural. Então, qual é a alternativa, né, que nós temos que marcar aqui? É essa que vai aparecer o leva ali. Então, o gabarito é a alternativa B de Brasil. Ok? Assinale a opção em que o fragmento do texto apresenta erro gramatical. Vamos dar uma olhadinha aqui. Erro gramatical. O diretor-geral do TSE, Ataíde Fontoura Filho, fez a palestra de lançamento do Manual de Contratos Administrativos da Justiça Eleitoral, de autoria do professor Jorge Ulisses Jacob Fernandes. Não há problema nenhum aqui. A obra trata da unificação de procedimentos que eram adotados de forma diferente pelos TREs na contratação de serviços e compras, como explicou o diretor do TSE. Sem problema nenhum aqui. O diretor do TSE salientou a importância de um trabalho de sistematização das experiências de gestão que começaram a ser delineados em 2005. Vamos lá. Quem é? Olha a locução verbal aqui. Olha só a locução. Olha aqui, formada por 3 verbos. Olha aqui, qual é o verbo principal da locução? É o último, que está no particípio terminado. E esses dois são auxiliares, ok? Certo? Então tem uma locução verbal aqui. Vamos adiante. Vamos achar o sujeito. Quem é que começou a ser delineado em 2005? A importância de um trabalho de sistematização das experiências anteriores de gestão. Certo? Certo? A importância de um trabalho de sistematização da experiência de gestão que começou a ser delineada em 2005 é um trabalho que... Bom, eu posso fazer essa concordância com importância que está no singular e posso fazer essa concordância com trabalho aqui. Tem gramáticos que entendem isso, que esse trabalho aqui seria o núcleo do sujeito, embora preposicionado, porque ele tem uma carga significativa maior.
Tá? O importante é a gente saber aqui que eu fazendo a concordância tanto com isso quanto com isso, o verbo tem que ficar no singular. A importância de um trabalho de sistematização das experiências anteriores de gestão que começou a ser delineado. Então isso tem que estar errado. Né? O sujeito não está no plural, o provérbio é para o plural. Tá bem? A Taíde Fontoura ressaltou, contudo, que a sistemática de gestão dos contratos do serviço público ainda carece de aperfeiçoamentos, porque é um processo em andamento. Tanto que, segundo ele, algumas ações que não puderam ser implantadas este ano em virtude do calendário eleitoral foram transferidas para 2007, certo? Então, o gabarito aqui vai ser letra C de Canadá, né? Porque este fragmento apresenta erro gramatical. Erro de quê? De concordância verbal, ok? Por enquanto, ficamos por aqui.